Boa noite a todas as pessoas presentes, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra e uma responsabilidade muito grande integrar essa mesa, né? O doutor Ibsen aqui, né? Uma pessoa que sempre admirei ao longo da carreira, mas eu preciso abrir um parênteses para falar uma coisa com a minha querida presidente da Comissão de Direitos Humanos. Toda vez que fala ex-delegada, eu arrepio. Ex-delegada porque foi expulsa, né? Eu sou delegada aposentada. Briga com a Denise. Mas assim, não é a primeira, né? Daí eu tenho que ir falando, né? Meu Deus do céu, ex-delegada, fecha. É um prazer estar aqui, né? Estar aqui com vocês hoje. É uma responsabilidade, como já falei, né? Tratar de direitos humanos, né? Na frente de alguém aqui que essa sumidade reconhecida aí nesse tema. Eu estou, revelar que eu estou com hiperfoco. Eu atualmente eu me aposentei, estou fazendo mestrado, né? Voltei a estudar, felizmente, depois de dar aula e trabalhar na polícia, né? Fui fazer algo que eu gosto, retomar a minha vida. Eu fui professora de História durante muito tempo, né? E depois fiz curso de Direito, dei aula de Direito aqui em São João e tal, enfim. E aí o que ocorre? Eu estou pesquisando agora algo que eu tenho me dedicado, que é a questão da violência contra a mulher. Eu estou fazendo mestrado e estou pesquisando a questão das prevenções primária, secundária, terciária e feminicídio. Então, meu hiperfoco é a questão da violência contra a mulher, em especial a questão do feminicídio, né? Então, em razão disso, não preparei grandes questões, né? Não quero buscar aí, questões internacionais, mas falar da importância da questão dos direitos humanos e mostrar o quanto que as mulheres elas sofrem uma série de violências e que só recentemente elas começam a ser percebidas como tal, né? Então, quando a gente fala de uma mulher, todas as vezes que a gente verifica os dados, seja de lesões corporais, os dados de violência de maneira geral, quanto os dados de feminicídio, a gente vai ver onde esses crimes acontecem. Quais são os índices, né? No Rio de Janeiro, né, na capital, a gente tem uma concentração dessas mortes na Zona Oeste e na Zona Norte. Eu pesquiso atualmente a Zona Oeste. E quando a gente pensa no restante do estado do Rio de Janeiro, é na Baixada Fluminense. O que será que esses locais têm, né, que faz com que seja o local mais violento para a mulher? E eu penso que é justamente essa ausência do poder público e esse conjunto de desigualdades que se concentram nesses lugares, né? Então, quando a gente fala em mulher e faz esse recorte de raça, né? Quase 70% das mulheres que são mortas são negras. E essas mulheres, elas são pobres, essas mulheres são negras, né? Essas mulheres têm acesso a serviços e hoje, né? Eu venho de uma jornada, né, que eu comecei no dia do lançamento do dossiê Mulher, fui para Paracambi, no IFRJ, né? Então, o que a gente percebe quando a gente verifica esses dados e verifica os serviços, né, a gente consegue perceber alguns avanços, mas a gente entende que a questão é estrutural. Então, se a gente não atacar, né, os fatores, todos eles ao mesmo tempo, se nós não pensarmos esses fatores ao mesmo tempo, nós não vamos avançar, né? Então, fala-se muito do denuncie, né? O tempo inteiro é esse denuncie, essa é a chamada. E aí o que a gente verifica é que grande parte das mulheres que morrem, essas mulheres, parte delas não fizeram registro, não denunciaram. Contudo, uma parte considerável, quase metade, passaram em algum momento por um serviço. Na maior parte dos casos, esse serviço foi um serviço de atendimento policial, seja uma delegacia, seja um chamado na Polícia Militar. E aí o que a gente verifica? É que esses serviços, eles falham reiteradamente, né? Esse denuncie, ele tem um
propósito muito claro, né, de apontar um serviço que já existe, um serviço que não necessita de investimento. Então, a porta da unidade, da delegacia, está ali aberta. Chega no balcão, você vai fazer um registro, independente de ser um roubo, independente de ser um estupro ou uma violência específica prevista ali na Lei Maria da Penha. E aí, a gente verifica essas falhas são reiteradas. O serviço que mais é apontado como o serviço que deve ser procurado, ele falha de forma reiterada. Ele falha de forma reiterada porque situações claras em que mulheres que procuraram esses serviços continuam sendo mortas, né? Continuam sendo mortas. Ao passo que os serviços que realmente atenderiam a essa necessidade, quando se pensa, né, numa necessidade integral, de direitos humanos que seja integral, de olhar essa mulher, quem é essa mulher dentro desse contexto e como atacar a situação que ela vive, né? Como tirá-la dessa situação, ou então prepará-la para agir dentro daquela situação. Você tem os outros serviços que são previstos, né? Serviços especializados no atendimento. Agora, quantos desses serviços eles são criados por lei? Eles são providos com profissionais concursados, com capacitação permanente para o exercício da sua atividade? Quantos? Existe algum? Né? Existe algum? Então, por mais que a gente veja, né, hoje existe uma questão midiática voltada para esse tema, mas, infelizmente, a efetividade desses serviços, elas teriam que estar ligadas justamente a esses fatores, né? E vai continuar, porque mesmo nesses casos, né, mais elementares, né, que é ali de fazer o registro, de procurar uma delegacia, pedir uma medida protetiva, a gente vai verificar quem é que atende essa mulher, né? Quem é que atende essas mulheres nesses serviços que elas procuram? Aquele indivíduo que, como todos nós, passou por um processo, né? Vem de um processo de colonização, vem de um processo extremamente de pensar na mulher enquanto desigual. E aí o que ocorre? Não raro esse juiz, esse promotor, né, que está lá sentado na sua sala, como o representante da lei, esse delegado, que está lá na sua sala pensando ali enquanto representante da lei, eu vou resolver o seu problema, né? Essa é a fala que normalmente se apresenta. Contudo, essas pessoas negligenciam reiteradamente. Um dos casos concretos que eu tenho trabalhado é um dos que eu selecionei, que são vários, uma mulher, né, no caso a pessoa, a vítima era da Zona Oeste, não era da Baixada, ela procurou, foi uma mulher que procurou todas as instâncias que apontaram para ela, e essa mulher, num determinado momento, com várias violências, tendo inclusive o marido sequestrado o seu filho, passou 1 ano e 4 meses sem que ela soubesse onde estava a criança, de 8 anos. E aí, finalmente, ela consegue, através daquele serviço da FIA, né, Fundação da Infância e Adolescência, a criança foi encontrada em Brasília, ela busca a criança e tal, e aí ele manda para ela, isso dentro de uma série de faz de registro e comparece ao juizado especializado na violência contra a mulher. E quando chega lá, a juíza diz para ela: você tem medo disso aqui? Você considera que isso aqui é uma ameaça? E nega a medida protetiva. Pouco mais de um mês, cerca de um mês depois, ela é morta na frente da escola. Foram mais mulheres queimadas do que hereges. E ao término, né, e aí a Silvia Frederici, ela diz que, na verdade, foi o momento em que as mulheres foram dominadas definitivamente para cumprir o seu papel na divisão sexual do trabalho, né?
A função da mulher dentro dessa nova face do mundo é gerar braços para o capital e tão somente isso, né? E aí, diante, né, da peguei final da fala do Dr. Ibsen falando da questão do neoliberalismo, isso hoje, né, se potencializa, porque a vida acaba valendo muito menos. E existe uma outra questão que também é fundamental, que o que a gente está percebendo hoje é a incapacidade das pessoas de pensar. Hoje, através das rolagens dessa questão do telefone, ali, desses inúmeros aplicativos que se tem, é uma coisa horrorosa. E não é só através dos aplicativos, o tempo que as pessoas perdem aqui, perdem seus neurônios juntos, mas também como as universidades hoje, principalmente, né, em grande parte, as particulares, que hoje elas se tornaram muito mais acessíveis, mas que perderam qualidade. Hoje eu não consigo, quando eu vou a uma faculdade fazer uma palestra e eu menciono algum autor, esses alunos não conhecem. Mal e mal eles leram um PDF, né, para fazer um questionário para preparar para a prova. Isso quando estudam, né? Isso quando estudam. Cada vez mais as faculdades estão dispensando professores, né? Há pouco tempo eu estou conversando com uma amiga lá de Miguel Pereira, ela falou assim, nossa, houve uma redução da carga horária do curso de Direito drástica, porque algumas disciplinas com carga horária menores foram transformadas em vídeos gravados. Um vídeo gravado sobre medicina legal, sobre essas disciplinas, né, de carga horária menor. Então, assim, os próprios alunos, né, não conheceram uma obra clássica do curso que eles fazem, né? E aí você joga no chat GPT e prepara a sua petição, né? Joga no chat GPT, prepara a petição, aí a defesa vai lá e joga e faz a defesa, o promotor pode ir lá e fazer, né, a sua... E aí pronto, né? Acabou o mundo, né? Então a gente virou a questão de direitos humanos, eu acho que nunca sempre foi importante, mas hoje mais ainda, porque nós estamos deixando de ser humanos, né? Porque nós não temos mais capacidade de pensar, não temos mais capacidade de avaliar, porque a gente está sendo engolido, né, por essa tecnologia que promete, né, uma série de benesses, mas nós estamos perdendo a nossa identidade enquanto seres humanos, né? Então, no dia de hoje, acho que a gente precisa refletir e pensar, né? Quando a gente... a escola do meu filho, ela vai fazer uma atividade gravada, mas em compensação vai diminuir um pouco na mensalidade, né? Então vai ser bom, né? Então usa-se isso, né? Usa-se isso para vender a mediocridade, né? E eu acho que a gente precisa de uma reação urgente, né? De repensar isso urgente, os meios de comunicação, né? A gente precisa pensar isso urgente e verificar esses caminhos que estão sendo escolhidos antes que não haja mais volta, onde não tenha ninguém para pensar um caminho de volta, ou então alguém para dizer acorda, que a gente está indo para um buraco, né? Então é isso, gente. Acho que fico à vontade se vocês quiserem falar mais ou perguntar alguma coisa, mas assim, eu penso que a gente precisa refletir profundamente para esses caminhos que a vida nos tem levado, desvalor pelas pessoas, desvalor esse que vai se acumulando, né, e se tornando cada vez menor a partir das desigualdades, e repensar esse caminho que estamos tomando. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Sandra.